Olá pessoal, eu sou o de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Processo Tributário Confinado. No vídeo de hoje trataremos dos encargos legais do Decreto-Lei 1025 de 69. O que são os encargos legais? Nós sabemos que existe uma súmula do Tribunal Federal de Recursos, a súmula 168, que diz que esses encargos legais são sempre devidos nas execuções movidas pela Fazenda Nacional e substituem nos embargos a condenação nos honorários advocatícios de sucumbência. Então, o que são os encargos legais? A jurisprudência tem sido muito oscilante em relação a esses encargos legais, talvez numa tentativa de convalidá-los e de convalidar o que não pode ser convalidado, de validar o que não é validável. Então, ora, a jurisprudência diz que esses encargos legais têm natureza de taxa, seria uma taxa cobrada pelo serviço de cobrança da dívida pública, uma compreensão que é equivocada, porque não há um serviço sendo prestado ao executado numa execução fiscal. Então, quando a Fazenda Nacional inscreve uma quantia em dívida ativa e executa um cidadão, sabemos que na execução pode ser cobrada uma quantia tributária, uma dívida tributária ou não tributária, mas digamos que ela cobra um contribuinte, uma quantia de imposto de renda devida por um contribuinte. A Fazenda Nacional não está prestando um serviço a esse contribuinte. Ela está prestando um serviço à Fazenda, à União. Os procuradores estão prestando um serviço à União, ou a toda a sociedade, de uma forma muito ampla, mas não um serviço específico e divisível para aquele que é cobrado. Tampouco a gente está diante aí do poder de polícia. Não está sendo feita uma fiscalização, uma limitação de direitos em prol da coletividade em relação a ninguém. Então não é uma taxa. E aí, por isso, a jurisprudência... E esse é o reflexo da súmula, isso é o que se reflete na súmula 168, a jurisprudência tem decidido também que esses encargos legais teriam natureza de honorários. Então é por isso que se diz na súmula 168 do Tribunal Federal de Recursos que esses honorários, que esses encargos legais substituem os honorários. São encargos legais que são colocados nas execuções fiscais movidas pela Fazenda Nacional. Estados e municípios não têm esses encargos legais. Esses encargos legais do Decreto-Lei 1025 de 69 são encargos legais devidos nas execuções movidas pela Fazenda Nacional. Então esses encargos legais de 20%, então se o sujeito estava devendo R$100 mil de imposto de renda, juros e multa, se ele for executado, se houver a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento dessa execução, ele passará a dever 120 mil e esses 20 que foram acrescentados são os tais encargos legais. Como o STJ entende que os honorários na execução fiscal e nos embargos à execução juntos não podem passar de 20%, então quando o contribuinte embarga e perde, ele seria condenado em honorários e essa condenação seria de no máximo 20%. Como os 20% já estão embutidos na CDA com o nome de encargos legais, não há mais honorários na execução por conta dos encargos legais, é o que diz a súmula 168 do TFR. E isso, inclusive, hoje pode ser problematizado, se pode questionar se esses encargos legais são constitucionais e se eles foram recepcionados pela Constituição de 88. Por quê? Primeiro porque são 20% quando hoje, de acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil, parágrafo 3º, dispõe sobre os percentuais. Esses percentuais não são sempre de 20%, 20% é a primeira faixa, mas o percentual máximo ele vai diminuindo conforme a base para a condenação dos honorários. Então nem sempre a Fazenda Pública vai receber 20% de honorários, portanto esses 20% que já estão incluídos de encargos legais nem sempre serão devidos, eles podem ser considerados como revogados. No código anterior, quando a fazenda era vencida, o juiz fixava os honorários por equidade, mas ela sendo vencedora, eles podiam ser de 20% sempre. Daí porque os encargos legais eram considerados honorários e eram devidos e substituíam os honorários. Mas agora que os honorários nem sempre poderão ser de 20%, se pode questionar se esses encargos legais foram recepcionados e se eles... Primeiro, se eles foram recepcionados pela Constituição, porque eles tratam de maneira desigual o cidadão conforme ele é vencido ou vencedor. E eles tratam também de forma desigual a União, Estados e municípios. Mas, além disso, eles podem ser considerados como revogados pelo CPC de 2015, que dá um outro tratamento para os honorários nas causas em que a Fazenda Pública é parte, vencida ou vencedora. Então, portanto, essa expressão, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, revogou o
Decreto-Lei 1025 e, portanto, os encargos legais ali previstos. Mas esse é um aspecto que a jurisprudência ainda não enfrentou, por enquanto ela continua aplicando esses encargos legais nas execuções fiscais. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de inscrever-se no canal para acompanhar os próximos e de deixar na caixa de comentários o que pensa desses encargos legais ou de outros aspectos relacionados à execução fiscal. Até um próximo vídeo.